Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós estaremos dando início à nossa primeira aula sobre a Lei Orgânica do município de Mata de São João. Esta lei orgânica será cobrada, no concurso da Câmara Municipal de Mata de São João. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Pois em breve nós iremos trazer mais aulas sobre a lei orgânica e também sobre o regimento interno e o Estatuto do Servidor. Então, vamos nesse momento estar iniciando o estudo da Lei Orgânica e iniciando aqui com o artigo 1º. Lembrando que essas disposições preliminares, ou seja, o preâmbulo, ele não é relevante para fins de prova, então as bancas não cobram dessa parte. Então a gente vai pular para o título 1, o artigo 1º, que trata aqui sobre a natureza, as disposições preliminares, o artigo 1º diz o seguinte: o município de Mata de São João, pessoa jurídica de direito público interno, integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia política, administrativa, funcional e financeira, nos termos da Constituição do Estado da Bahia e da presente lei orgânica. Então, este artigo 1º, ele traz aqui, pelo menos, duas informações importantíssimas. A primeira informação diz respeito à natureza jurídica do município, que é quando a gente identifica a expressão pessoa jurídica de direito público interno. Então, essa expressão toda aí, pessoa jurídica de direito público interno, diz respeito à natureza jurídica, tá certo? Do município. E a outra parte do artigo 1º diz respeito à autonomia do município, que nesse caso vai se dividir em autonomia política, administrativa, funcional e financeira, ok? Então, nós iremos destrinchar nesta aula, principalmente este assunto, que é tanto pessoa jurídica de direito público interno, como autonomia do município, tá certo? Então, é isso que nós iremos tratar nessa aula. Então, vamos explicar termo por termo e o seu contexto, em que contexto ele se situa. Então, para facilitar a nossa explicação, eu trouxe aqui esse quadrinho, onde vem explicando termo por termo dessa expressão, que é natureza jurídica do município. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui pessoa jurídica. No caso, vai ser sujeito de direitos e obrigações, tá certo? Então, quando a gente utiliza essa expressão pessoa, é como as leis, o ordenamento jurídico e toda a legislação, ela entende o que é pessoa, para o direito. Então, pessoa vai ser o sujeito de direitos e obrigações. Então, tanto tem obrigações, como também tem direitos, tá certo? Então, pode desfrutar dos direitos. Então, nesse caso, as pessoas, elas podem ser divididas em pessoas naturais e em pessoas jurídicas, conforme nós vamos ver aqui abaixo. A previsão dessa classificação de pessoas está lá no Código Civil de 2002, artigo 40, aproximadamente, onde está a previsão dessa classificação das pessoas, tá certo? O título das pessoas. Então, vão ser divididas em pessoas jurídicas e pessoas
naturais ou físicas, como a gente costuma chamar. As pessoas naturais são os seres humanos, como está dizendo aqui, tá certo? As pessoas jurídicas vão ser entidades, né, formadas por um ou mais indivíduos para atingir um objetivo comum, tá certo? Então a diferença é essa, que as naturais ou físicas são humanas, né, seres humanos, civis, também chamados de civis, e as jurídicas são as pessoas, são as entidades, aliás, que pode ser formado por uma única pessoa, né? Ou por mais de uma, e aí vai ter um objetivo em comum, ok? Então isso é pessoa. Agora, o mais, digamos que é o mais extenso aqui da explicação desse termo é a parte do direito público, tá certo? O que é direito público? No caso que a gente está estudando, né, no termo que a gente está estudando, o município vai ser uma pessoa jurídica de direito público. Então, o que é direito público? Então, o direito público é uma área, digamos assim, do direito. Sabemos que o direito, ele se divide em áreas ou ramos. Eu diria que seria uma área, porque se divide de um lado direito público e do outro lado direito privado. E cada área possui vários ramos que a gente vai ver mais na frente, né? Daqui a pouco. Então, o direito público, o que é que ele trata? O que é que ele regula, né? Ele regula as relações entre os entes estatais. Os entes estatais, gente, são a União, os estados, o Distrito Federal, municípios. Então, todos esses entes aí são chamados de entes estatais. Fazem parte da chamada administração pública direta, que aí já é outro assunto que a gente não vai entrar agora para não confundir a mente de vocês. E, nesse caso, o direito público vai regular a relação desses entes estatais com outros entes, tá certo? Então, pense aí na sua cabeça que de um lado vai ter uma figura e do lado vai ter outra figura e vai existir uma relação entre essas duas figuras. Então, digamos que do lado de cá estão os entes estatais, ou um dos entes estatais, do outro lado vai estar ou outro ente estatal, ou um particular, ou quem sabe até uma empresa privada, tá certo? Agora, o que é que destaca o direito público? É o que a gente vai ver agora. Sempre, como vem dizendo aqui, sempre sob a perspectiva de interesse público, supremacia do Estado e da coletividade. Quando existe uma relação jurídica, e é claro que há duas pessoas nessa relação, ou mais de uma, mas pelo menos há dois polos nessa relação. De um lado existe uma vontade, de outro lado existe outra, tá certo? Quando se trata de direito público, a vontade que deve prevalecer nessa relação sempre vai ser a vontade do ente público. Ou seja, o interesse público, a supremacia pública, que são dois princípios, é que vão prevalecer numa relação de direito público. Então, vão existir normas, leis, enfim, vários tipos de normas que vão dar essa característica de sempre valorizar o que é público acima do privado, em detrimento do privado. Então, ele não quer saber do privado, ele quer saber do público. Então, isso é uma relação de direito público, isso são normas de direito público. Vou dar um exemplo aqui para facilitar a mente de vocês. Na própria Constituição Federal existem normas de direito público e existe a vontade, a previsão, né, da vontade do interesse público em detrimento do interesse privado. Um exemplo disso é o direito à propriedade, que está lá no artigo 5º, salvo engano, inciso 33 da Constituição Federal. Lá diz que é garantido o direito à propriedade, mas no inciso seguinte diz que a propriedade ela pode ser
desocupada, desapropriada, se houver interesse, né, público ou utilidade pública, tá certo? Então, desde que, é claro, seja assegurado a justa e prévia indenização daquele particular, né? Então, aquela propriedade, ela pode ser desocupada, pode ser passar ao domínio do Estado, né? Mas veja que não importa se você está morando ali, não importa se tem muito tempo ali naquela propriedade, o que vai valer é o interesse do Estado, tá certo? Interesse público. Então é nesse sentido aí que a gente vê uma norma de direito público que o interesse público está acima do privado. Agora, exemplos de ramos do... outra observação, como diz aqui, as normas, suas normas são predominantemente imperativas, ou seja, não adianta questionar. E um exemplo disso está aqui embaixo, que é quando se trata de imposto, né? Ou dos impostos no direito tributário. Veja que uma das características dos impostos ou tributos é que eles são compulsórios. Essa palavra compulsório significa algo obrigatório. Você não tem nem direito de questionar. Você paga imposto e você não tem direito de questionar se é do seu interesse, da sua vontade ou não, porque aquilo é obrigatório. Então, é a vontade pública em detrimento da vontade privada. Então, como eu já falei aqui, já citei, né? Direito constitucional. Dentro do direito constitucional existe a questão do direito à propriedade, que eu já citei. Direito administrativo, direito penal, direito tributário são exemplos de ramos do direito público, tá certo? Só para pincelar esta aula, ok? Então veja, já dei o exemplo do direito tributário, dei o exemplo do direito constitucional, vou dar só mais um do direito penal. Quando a pessoa comete um crime que é passível de pena de restrição de liberdade, né? Que é a pena de prisão. Então, veja, você tem direito à liberdade, não é isso? Lá na Constituição, nós temos ali, no artigo 5º também, né? Das liberdades que existem ali é a liberdade de locomoção, é livre, né? A locomoção no território nacional, em tempo de paz, parará, parará. Só que cometer um crime, quem prevalece sobre esse direito? Qual vontade prevalece sobre esse direito? A vontade do Estado. Então, quando alguém prende, um policial prende alguém ou o juiz condena alguém à prisão, não é o juiz, nem o Ministério Público, nem muito menos o delegado que está prendendo, mas por trás disso está a vontade do Estado. Então veja que é obrigatório, é imperativo a vontade do público sobre o privado, tá certo? Então é um exemplo aí do direito penal, que é um direito público, um dos ramos do direito público. Agora, o direito privado, só para contradizer aqui, né, esse assunto, né, colocar um lado oposto. O direito privado, ao contrário do direito público, onde a vontade do Estado está acima da vontade do ente privado, nós vamos ter aí a questão das vontades que vão estar em pé de igualdade. O próprio texto vem dizendo aqui, né, que regula relações entre particulares, pessoas físicas ou jurídicas, baseando principalmente na igualdade das partes e na autonomia da vontade, tá certo? Aqui, ó, autonomia da vontade. Ou seja, um exemplo clássico disso são os contratos, né, no direito civil, com o contrato, eu sempre dou exemplo, contrato de locação de imóvel, onde ali vai estar a vontade do locador, do locatário. O locador quer dispor do seu imóvel para que alguém more e a partir dali pague um aluguel, não é? Com aquilo, então ele vai ganhar um dinheiro com aquilo. E o locatário quer morar, né? Então são duas vontades que vão se unir e vão estar ali em acordo conforme as cláusulas do contrato de locação.
Então veja que não há uma vontade acima da outra, mas ambas estão em pé de igualdade. Então isso é um exemplo clássico de direito privado, tá certo? Então, exemplos aqui, né, de ramos de direito privado, vamos ter o direito civil, o direito comercial e empresarial e também o direito do trabalho, né, onde o empregador pode acordar, o empregador pode fazer um acordo com o empregado, né, sobre as questões das férias, do salário, do horário de trabalho, horário de almoço. Então, tudo isso pode ser feito desde que respeitado as duas vontades, ok? Então, já falamos aqui, né? Já damos exemplo. Então, vamos pular aqui para a questão da expressão interno, né? Então, pessoa jurídica de direito público, já falamos, e interno de respeito ao território, a questão territorial. Se a pessoa está localizada dentro do território nacional, será uma pessoa jurídica de direito público interno. Se a pessoa está localizada fora do território nacional, seria uma pessoa jurídica de direito público externo, tá certo? Agora nós vamos ver a questão da autonomia do município. Então, a autonomia é uma característica fundamental, né, do município, que mostra que ele não depende exclusivamente da União ou do estado do qual faz parte para que possa exercer as suas atribuições. Então, geralmente, a autonomia ela se divide em autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. De forma inusitada, esta lei ela vem trazendo uma autonomia chamada funcional, que acredito eu fazer parte, né, da autonomia administrativa, porque diz respeito às funções que o município pode exercer ou executar, certo? Mas isso é muito da questão da autonomia administrativa. O que seria autonomia administrativa? Então aqui vem trazendo que a autonomia administrativa diz respeito à capacidade do município de administrar seus próprios serviços públicos e organizar sua estrutura administrativa interna, tá certo? Sem interferência do Estado ou da União. Então, inclui gestão de serviço público local, organização de secretarias, organizações municipais e implementação de políticas públicas conforme as necessidades da população local. Então, a autonomia administrativa nada mais é do que organização, tá certo? Então, ele pode se organizar, ele pode exercer a função de organização. Inclusive, a lei orgânica do município é uma lei que tem uma função de uma constituição municipal e que serve para organizar o município. Se você for ler, né, passar por cima assim dos títulos dessa lei, você vai perceber que está lá explicando várias funções, vários serviços, vários órgãos do município, né? Os poderes do município, os bens do município. Então ele está organizando tudo ali. Então o município tem essa autonomia de organização, que é a autonomia administrativa. Voltando um pouco aqui, nós vamos ter a autonomia política, né, que refere-se à capacidade do município de se auto-organizar, autogovernar e eleger seus próprios representantes sem interferência externa, certo? Então fala não somente da questão eleitoral do município, mas também da questão das políticas, da visão, das metas, dos programas, né, políticos do município, tá certo? E também em relação à questão do eleitoral, né, que é de forma separada, de forma única, sem depender das eleições nacionais. Então, o município tem a sua própria eleição, né, onde tem os seus próprios candidatos a vereadores, a prefeito, etc. Ainda temos a autonomia financeira. Importantíssima essa autonomia porque diz respeito ao orçamento do município, né? Então, o orçamento do município, ele basicamente é composto pelas
despesas e pelas receitas. As receitas são aquilo que entra no município, tá certo? É o que o município arrecada. E isso tanto diz respeito à questão de qualquer outra forma de arrecadação, como a questão dos tributos municipais, tá certo? A título de exemplo, nós temos o IPTU, que é um imposto sobre propriedade territorial urbana. Além disso, tem os gastos, que é aquilo que o município compra, aquilo que o município constrói, né? Então, isso diz respeito aos gastos. Existem, quando a gente fala da autonomia financeira, do orçamento, vocês vão ver lá nas competências do município que existem as leis orçamentárias, como vem citando aqui embaixo. Existem pelo menos 3 leis orçamentárias que é importantíssimo que vocês não podem deixar de estudar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é chamada de LDO, a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual, né? Lei Orçamentária Anual chamada de LOA e o Plano Plurianual é chamado de PPA, tá certo? Então são esses 3 tipos de leis que formam o orçamento do município e, por sua vez, a autonomia financeira. Então, pessoal, esses são os 2 assuntos, né, mais importantíssimos daquele artigo 1º da Lei Orgânica. Agora vamos voltar para o texto da legislação. Muito bem, pessoal, para encerrarmos esse bloco, trata sobre esses assuntos iniciais, vamos ver o artigo 2º, que diz que o município tem sede na cidade que lhe dá o nome, com as vilas, distritos e povoados neles situados, podendo ainda dividir-se em novos distritos, cuja criação dar-se-á por lei municipal, observados os critérios da legislação estadual específica. Então, esse artigo 2º traz apenas a questão do nome da cidade, né? E a questão da divisão dela e da possibilidade de divisão, né, ou criação de novos distritos, tá certo? Que será feito por lei municipal, para que haja uma criação de um novo distrito dentro da cidade, é necessária a decretação de uma lei municipal, aprovação, no caso, de uma lei municipal e, claro, observar os critérios da legislação estadual, tá certo? Veja, a criação, né, de respeito a um novo distrito, né, a formação de um novo distrito, a supressão de respeito à diminuição, ou seja, a omissão, se já existia, né, então deixa de existir. Então, isso é supressão, o distrito foi suprimido. E a fusão de respeito à junção, quando pega 2, né, distritos, juntam, né, os 2 distritos e forma um novo distrito a partir da junção de 2 já existentes. Então, nesse contexto, né, a criação, fusão, supressão, fusão de distrito, subdistrito e a alteração da localização da sede, bem como desmembramento do seu território no todo ou em parte, para anexação de outro município, dependerão sempre. Então, preste atenção nessa informação aqui, sempre, tá certo? Pode ser questão de prova em que tentem mudar essa expressão. Então, sempre de aprovação da Câmara Municipal, através de resolução aprovada, no mínimo, pela maioria absoluta. Quórum de aprovação. Gravem sempre quando se tratar desses números, tá certo? Principalmente relativos a quórum. Então, qual é a exigência para aprovação? Maioria absoluta dos membros. Os membros aí são os vereadores, ok? Então, não esqueçam desse assunto. Seguindo o artigo 3º, nós vamos ter que os símbolos municipais são a bandeira, o brasão e o hino. Então, não tem nem como errar esse artigo 3º, porque são 3 coisas, né, bem simples de decorar. Então, a gente vai ficar por aqui, mas na próxima aula a gente vai tratar sobre o título 2, que trata dos princípios, direitos e garantias fundamentais, né? Artigo 4º, artigo 5º e depois o artigo 6º, provavelmente
falando sobre os direitos. Muitos desses direitos, lembrando, estão previstos na Constituição Federal. Então, a lei orgânica, ela repete muito esses direitos. Então, eu aguardo você na próxima aula. Até lá.